Com relação à suplementação, Sim. houve uma notícia aí que saiu, não sei exatamente se foi na Globo ou onde foi que saiu, falando, Foi no Fantástico. Saiu uma reportagem péssima, ridícula. falando sobre a questão da suplementação, né? Sim. Eu não assisti a reportagem, não, mas uma coisa que eu vi que as pessoas estavam comentando era uma coisa que eu sempre pensei, mas eu, como não sou médica, então eu ficava com a crítica e eu não fazia porque eu não gostava, era de chegar no mercado, na farmácia e comprar uma suplementação daquelas de A a Z, aquela A, De A a Z. aí a pessoa toma aquilo ali achando que vai resolver todos os problemas. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque essa questão de suplementação é uma área muito restrita, né? Só você mesmo que me passou a suplementação. Eu não tinha encontrado outros profissionais que entendessem do assunto. E aí muita Sim. gente entende que ela precisa suplementar o que ela necessita, né? Exatamente. Vamos lá. Esse ponto aí da matéria do Fantástico que falou sobre os multivitamínicos prontos, eu concordo. Na maioria das vezes não prestam. Por quê? Primeiro que nem todo mundo precisa de tudo de A a Z, então a gente precisa dar o que o paciente precisa saber da indicação da suplementação, né? Seja para repor o que está deficitário ali, ou seja para suplementar o que já existe, mas que a gente precisa de níveis maiores para desfrutar de um melhor benefício. Então, assim, a vitamina de A a Z, absolutamente todos que eu já vi, são subdoses. Qual que é a questão? O objetivo da indústria é vender a maior quantidade possível de suplementos para a maior quantidade possível de pessoas. Uhum. Então ele não vai fazer uma suplementação ajustada direitinha para todo mundo, porque não existe, né, um padrão para todo mundo. Existem formulações ajustadas para certas doenças. Por exemplo, a gente tem polivitamínicos muito bons para paciente pós-bariátrico, que ele Uhum. precisa, pós-cirurgia bariátrica, que precisa de um aporte maior de alguns nutrientes ali. Então nós temos vitaminas próprias para esse perfil de paciente. E aí tem Uhum. concentrações maiores, muda algumas coisinhas. Mas quando a gente vai naquelas de A a Z, é como eu falei, a farmácia ela quer vender para todo mundo. E geralmente a de A a Z você vai lá, a partir de 8, 10, 12 anos, sem limite de idade. Então ele quer vender para criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, para quem está saudável, para quem está doente, para quem está isso, para quem está aquilo. E Sim. isso não vai funcionar para ninguém. Se a pessoa Uhum. tiver uma grande deficiência ali absurda, na maioria das vezes não vai resolver. Um outro problema, quando você bota muito vitamina de uma maneira só. Nós temos minerais e vitaminas que são absorvidos melhor em jejum. Nós temos alguns minerais, vitaminas e nutracêuticos que são absorvidos melhor junto com a refeição. Nós temos uns que precisam ser tomados depois da refeição de barriga já cheia. Então, não dá para fazer uma salada de fruta e dizer que vai ser tudo absorvido igual. Mesmo naqueles que são tomados de maneira adequada, no horário correto, a gente tem ainda a questão da absorção, que é muito individual, e boa parte das vitaminas, o intestino absorve uma pequena parte. Para você ter uma ideia, a vitamina D, na forma de cápsula hoje, oleosa, o organismo absorve, às vezes, 60%, 70%, em alguns pacientes mais idosos, 80% da vitamina D que a gente engole, que vai para o intestino, não é absorvida. Então, por isso que a gente tem outras vias, seja injetável, seja sublingual, que eu acho até melhor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É o que eu bato sempre. Não dá para a gente ter uma receita de bolo para todo mundo, né? Não dá para a gente ter uma fórmula, um médico Ctrl+C, Ctrl+V, que só usa aquele banco de dados e prescreve para todo mundo. A gente precisa individualizar. A gente precisa de um olhar único, individual. A medicina ela é individualizada. A coisa que eu mais tenho ranço em medicina é consenso. Consenso geralmente é a opinião medíocre de muitos profissionais, às vezes vendidos para a indústria, e assim, salvo raras exceções, consenso nunca presta. E o médico que só segue consenso, na maioria das vezes ele se engana. Ele pode dar mais ou menos certo ali com 40, 50% dos pacientes, mas ele não vai conseguir dar um tratamento uniformizado para cada um, né? Individualizado para cada um. Então a gente precisa conhecer a realidade do paciente para saber indicar o suplemento necessário e as formas de tomar necessárias. Então, vitaminas de A a Z, além de serem mal absorvidas, as doses são muito baixas e tem coisas que nem todo mundo precisa, e é isso. Então, é um negócio feito para vender. Na maioria Uhum. das vezes, ela está lá no balcão para ser vista, o balconista quer empurrar em você, o caixa bota, quer levar essa vitamina, está com desconto, está isso, está aquilo, porque é isso. Ele sabe que para 90% das pessoas que tomarem aquilo, não vai fazer mal nenhum, porque também não vai fazer bem, não vai fazer efeito. É tudo microdose do que a gente já tem no organismo. Então, por isso que eu sou contra os polivitamínicos, sim, que não tem nada a ver com a suplementação quando é necessária, né? Então, Sim. assim,
Quando suplementar, né? Quando é que a Hum, gente deve suplementar? A gente suplementa sempre, via de regra, quando a dieta isoladamente ela não consegue suprir aquelas necessidades nutricionais ou em condições específicas de deficiências ou quando aquela patologia, aquela alteração do organismo, aquela alteração da homeostasia se beneficia da suplementação de uma dose extra de alguma vitamina, mineral, algum nutracêutico. Então, nessas três ocasiões é que a gente suplementa. Então, se a gente for parar para pensar, quase todo mundo hoje em dia precisaria de uma suplementação, ou merecia uma suplementação, né? Eu sim. brinco que depois dos 30, depois dos 40, ou a gente toma suplemento ou a gente vai tomar remédio. Não tem jeito de não tomar nada. É, e o estilo de vida moderno hoje em dia, especialmente com o sedentarismo e com a dieta cada vez mais ultraprocessada, a gente tem precisado sim cada vez mais de suplementação. E como eu lhe falei, com as formas modernas que a gente tem, com o extrato purificado, com o ativo já isolado, a gente tem muito mais segurança e muito mais eficácia na hora de prescrever a suplementação. Então eu acho uma ferramenta valiosíssima. Eu, na minha prática de dor hoje, quase todos os pacientes com dor crônica eu passo suplementação de alguma coisa. Seja para mexer com a fadiga, seja para mexer com a parte cognitiva, seja para mexer com a resposta à dor mesmo, de fato. Então, assim, para mim, suplementação hoje em dia é fundamental, junto com os demais cuidados que a gente oferta ao paciente. E a suplementação, e com relação à menopausa, a pessoa com menopausa, quais seriam as suplementações, assim, as principais que você vê que existe a necessidade? Olha, vamos lá. Em relação à menopausa, ah, eu vou bater, vai ficar chato, mas eu vou bater naquela mesma tecla. Não existe regra, não existe receita de bolo para todo mundo, né? A gente precisa individualizar. Sim. Mas, assim, vitamina D, que é essencial para a saúde óssea, absorção de cálcio, função muscular, imunidade, humor. A gente tem recomendação formal de que a gente precisa tomar entre 600 e 1.000 unidades por dia. Uhum. Cálcio, para mulheres adultas na pós-menopausa, eu acho super interessante, né? Suplementação de cálcio. Vitaminas do complexo B, eu gosto muito do trio metilador ali, B6, B9, B12, mas o complexo B, de maneira geral, é importante para o metabolismo energético, para a função cognitiva. Para mulheres acima dos 50 anos, tem um benefício ainda maior. Ômega 3, para mim, é fundamental. Em mulheres na pós-menopausa, a gente sabe que aumenta a calcitonina e reduz o PTH, que são formas que são moléculas que degradam mais, né, a saúde óssea. Então, a gente tem maior proteção de saúde óssea com o ômega 3, além de inúmeros outros benefícios do ômega 3 tem, né, no metabolismo do energético, da glicose, dos lipídios, das gorduras. Uma outra suplementação, um outro nutracêutico muito interessante é o mineral, é o magnésio. Para mim, é o melhor mineral do mundo, é o magnésio. O magnésio participa de mais de 300 reações no organismo. Ele é fundamental para a qualidade do sono, reduzir estresse, auxiliar na saúde óssea também, manutenção da saúde cardiovascular. Outra coisa, melhora na resposta da dor, na resposta cognitiva. O magnésio tem participação nisso aí. E a menopausa, o paciente pode ter redução do magnésio, inclusive quando associado com estresse, com álcool, consumo de café, tudo isso diminui o magnésio. É, Probióticos, né? Apesar de existir uma gama imensa de probióticos aí, eles influenciam a imunidade intestinal, influenciam o microbioma, que pode se tornar menos diverso na menopausa. Mulheres na menopausa têm maior incidência de disbiose, de alterações intestinais, então probióticos podem ser uma alternativas. Então, esses seis que eu falei aí, eu acho que são, assim, né, de maneira geral, para todo mundo, esses podem ser indicados. Claro que Sim. cada caso tem um caso. Para cada paciente, a gente vai indicar uma coisa. Então, às vezes, a flavonas da soja, naquelas que têm fogacho, mas não podem tomar hormônio. A folha da amora, como a gente já falou, que pode mostrar um benefício, mas tem uma evidência limitada. Então, cada caso é um caso, mas esse que eu falei, eu acho que para todo mundo faz bem. E não esquecer que a gente precisa sempre tomar cuidado com a alimentação, né? Fundamental, Né? fundamental. O tempo todo, porque às vezes a pessoa coloca toda a expectativa, meu médico falou que isso aqui, né? Não isso aqui. Meu Não médico dá. isso, a pessoa não está fazendo, tipo assim, ela está fazendo, ela acha que está fazendo o que o médico quer, mas está fazendo algo de errado que não fala para o médico que quer comer Perfeitamente. de forma. E outra, os pacientes acham que a gente não sabe, não? A gente sabe. A gente tem algumas maneirinhas ali que a gente vê se ele estiver tomando tudo certinho, a gente sabe que às vezes é o estilo de vida. E você é testemunha, eu sempre bato com isso, né? Antes de qualquer coisa ou durante, estilo de vida, mudança no estilo de vida, naqueles seis fatores lá.
dieta, atividade física, controle de tóxicos, gerenciamento de estresse, boas Uhum, relações sociais, uhum. tudo isso é fundamental. Então, assim, né, tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar de cada engrenagemzinha para a gente poder ter um resultado interessante e minimizar os riscos das intervenções que a gente propõe.